Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar das minhas leituras do mês de abril. Não é abril. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar das minhas leituras do mês de março. Foram estes aqui, 4 livrinhos, e eu vou falar sobre cada um deles pra vocês. Então, o primeiro de todos foi este aqui, O Que Não Existe Mais, do Cristina Monteiro. É um autor nacional. E esse livro é da Tordesilhas, que é, na verdade, uma nova parceria do blog. Então foi o primeiro livro de parceria que eu li deles, é super curtinho e são contos, na verdade, são 7 contos, se não me engano. E todos eles têm em comum, assim, o tema, se eu posso chamar de tema, né? São as ausências, as perdas, a solidão, inclusive, enfim, a falta de alguma coisa, sabe? Um vazio. Eu gosto muito de temáticas que vão nessa linha um pouquinho mais assim depressivas, digamos assim. Foi um livro que eu gostei bastante, a narrativa dele é muito rica, sabe? A escrita do autor é muito boa, é muito bonita. Ele tem um teor poético assim bem forte, bem marcado. E como eu disse, inclusive na resenha, é um livro que você lê e é inegável o valor que ele tem, assim, estético mesmo, sabe? Da narrativa. Mas não foi um livro assim que me encantou muito, talvez porque eu não tivesse no momento mais adequado para ler esse tipo de temática, talvez, né? Mas eu gostei muito, inclusive o autor ele é muito simpático, ele chegou a me enviar um e-mail, né, falando que gostou muito da resenha. Quando eu postei fotinho desse livro no Instagram também, ele me mandou mensagem, espero que você goste do livro, enfim, foi muito legal conversar com ele. Foram assim, e-mails, mensagens breves, mas enfim, foi super bacana. Eu gosto muito quando o autor se aproxima, né, dos leitores, se coloca aberto, sabe, pra discutir mesmo, né, o livro, pra compartilhar alguma coisa. Eu acho isso muito legal, né. Enfim, então, O Que Não Existe Mais, leiam a resenha, porque é um livro que vale a pena. Eu não recomendaria, assim, pra todos os leitores de uma maneira geral, enfim, só para aqueles que gostam de uma prosa um pouquinho mais densa, de uma temática também mais densa, enfim, esse é um livro que eu gostei bastante. Depois eu li, na verdade eu reli Dom Casmurro, do Machado de Assis, lógico. A minha edição é muito velha, gente, não se assustem. Se eu abrir, eu nem vou abrir o livro aqui porque as páginas estão todas soltas. É daquela biblioteca da Folha, sabe? Um negócio muito antigo de quando eu era criança. E, na verdade, eu comecei a ler, assim, esse livro, essa edição, mas aí não deu porque estava assim, muito solto mesmo. Então eu continuei lendo no Kindle, porque eu tenho ele em e-book também, mas né, tenho aqui umas marcações, enfim, eu usei esse livro físico como suporte mesmo de leitura para quando eu queria achar alguma coisa e marcar. Eu reli Dom Casmurro por causa do curso de teatro, porque a gente vai adaptar Dom Casmurro, né, mas vai ser assim uma releitura, mais uma coisa assim inspirada mesmo, então vai ser um olhar assim bem diferente, né, da obra. Mas assim, a gente se propôs a reler mesmo, até para relembrar. É um livro que eu gostei muito da primeira vez que eu li, que foi quando eu ainda estava no colégio, assim, faz muito tempo, tipo, sei lá, uns 10 anos, eu acho, né, mais até. E eu gostei muito, né, surpreendentemente, naquela época, mesmo talvez eu não tendo a maturidade necessária para ler uma obra dessas, eu gostei. E agora que eu reli, foi muito melhor, assim, porque acho que o nosso olhar muda, a gente começa a enxergar coisas que antes a gente não via. A nossa opinião mesmo a respeito do Bentinho, da Capitu, do Escobar, ela muda conforme o momento que a gente lê, sabe, a nossa idade, a nossa experiência de vida mesmo. Então foi muito rico reler Dom Casmurro. E quem sabe, mais pra frente na minha vida ainda eu não vá reler novamente essa obra e com certeza eu vou encontrar outros olhares que eu não tive nessas duas vezes, né? Então é um daqueles livros pra gente ter sempre e reler em vários momentos da vida. Em seguida, eu li O Plano, da Lynn Janet Hesitas, da editora Best Bolso, que na verdade é um selo da editora Record. É um livro sobre alimentação saudável, né? Então eu inclusive fiz uma resenha em vídeo sobre ele, explicando direitinho, porque ele tem esse subtítulo curioso, né, que diz: elimine os alimentos saudáveis que surpreendentemente engordam e perca peso rápido. Ou seja, é um título meio que choca, né, a princípio, meio polêmico, digamos assim, mas o livro explica direitinho, né, não é bem assim, mas enfim, em linhas gerais ele fala sobre o plano,
lógico, que essa autora, que ela, na verdade, é da área, assim, da homeopatia, enfim, né, da saúde, ela cria esse plano justamente para ir contra as dietas tradicionais, né? Ou seja, ela não é a favor de dieta, desse negócio de contar calorias loucamente, pelo contrário, e ela defende que cada ser humano tem uma química corporal única, então os alimentos podem ser reativos ou, entre aspas, amigáveis, né? Então, ou seja, um alimento que é reativo para mim vai me causar inflamações no meu corpo, nem sempre perceptíveis logo de cara, e por isso, né, entre outras coisas, entre outros males na saúde, isso vai me levar ao ganho de peso. Então é isso que ela defende aqui. Então, na verdade, esses alimentos saudáveis, entre aspas, que surpreendentemente engordam, vai de pessoa para pessoa. Então ela diz que tem gente que se dá super bem com salmão e iogurte grego, por exemplo, mas para outras pessoas, esses alimentos, embora saudáveis, embora tenham neles componentes que façam bem para a saúde, eles não fazem bem para essas determinadas pessoas, porque eles vão causar algumas inflamações no corpo e essa pessoa vai chegar a engordar por causa desses alimentos. Então é basicamente isso, é um livro super bacana, sabe? Ele fala de como fazer esse plano, que nada mais é do que testar os alimentos para ver quais são compatíveis com a química do seu corpo. E ela também dá sugestões, assim, de receitas, ela guia todo esse teste, assim, para você mesmo testar, assim, cada grupo de alimento. Então ela dá as dicas de quais começar, depois passar para quais, enfim. É um livro que vale muito a pena ter e consultar sempre e fazer mesmo esse plano. Eu já disse na resenha que eu tô querendo fazer esse plano, né, mas eu preciso me organizar melhor para fazer, até porque a gente precisa se desintoxicar antes, né, uns 3 dias de detox, para então começar. E a gente, para começar, tem que ter os ingredientes, os alimentos que ela diz aqui, né, pra gente de repente não consumir alguma coisa que não esteja prevista naquela fase do plano, né. Ou seja, mas eu ainda quero fazer, eu gosto muito de tudo que tenha relação com alimentação saudável, com saúde, dieta, etc. Então é um livro que realmente me surpreendeu de forma positiva. E por último, eu li esse livro que eu gostei demais, que é Remissão da Pena, do Patrick Modiano, da editora Record. E eu nunca tinha lido nada do Modiano. Pra quem não lembra, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura 2014, é um francês. E agora, né, com esse Nobel dele, então começaram a pipocar os livros dele por aqui, né? E eu fiquei contente, porque afinal de contas, literatura francesa contemporânea, eu gosto muito, né? Geralmente me agradam os autores. Então eu resolvi começar por este aqui. A Rocco também tá lançando alguns livros muito interessantes dele, que eu já tenho, inclusive um, mas eu ainda não comecei a ler. Comecei por este aqui, que na verdade, Remissão da Pena, é meio que uma autobiografia romanceada dele. Mas é bem romanceado mesmo, assim. A história, na verdade, é narrada sob a perspectiva dele garotinho. Então, na verdade, a estrutura familiar dele era meio estranha. Ele morava numa casa com 4 mulheres e o irmãozinho dele, sendo que essas mulheres eram amigas da mãe dele. Mas a mãe dele não morava com ele porque ela estava sempre viajando em turnê com o teatro. E ele tinha um pai ausente, o pai dele visitava ele às vezes, e o pai dele trabalhava com negócios que não define muito bem o que é no livro, e estava sempre viajando também. A questão, assim, desse livro é que tudo é narrado pela visão do garoto, né, do Patrick garoto. Então, nem ele mesmo sabe explicar as coisas que aconteciam à volta dele. Muita gente, né, movimentação naquela casa onde viviam 4 mulheres, e ele não sabia quem era de fato essas pessoas, o que elas faziam, sabe? Então aqui narra um pouco do cotidiano dele, de algumas coisas que ele fazia, conversas que ele escutava. Então ele meio que interpretava aquilo na cabeça dele, mas a gente não sabe se é ou não é de fato. E aí fala das visitas do pai dele também, de um castelo que tinha na rua, perto da rua da casa dele. Então ele e o irmão dele ficavam planejando, assim, né, tipo, explorações no castelo, enfim, esse tipo de coisa, né. E eles moravam numa cidadezinha, na verdade, na periferia de Paris, né, então era um município, assim, encostado em Paris, muito pequeno. É um livro muito interessante, é o primeiro volume da trilogia que eles chamam de trilogia essencial, do Patrick Modiano, né. Eu já pretendo ler os outros 2 volumes, claro, né, já solicitei o próximo pra Record. E, enfim, gente,
É um livro que eu gostei muito mesmo. Ele tem também esse tom meio melancólico, até meio pessimista, assim, que eu costumo gostar bastante. É mais simples do que eu imaginava, né? Porque afinal de contas eu não tinha ideia do que eu ia encontrar aqui. Eu nunca tinha lido nada do Modiano, foi a primeira vez. E eu gostei da escrita dele, assim, é uma escrita simples, acessível. Ah, uma coisa interessante, ele fala muito sobre... na verdade não sobre exatamente, mas as temáticas dele meio que circundam a Segunda Guerra, né? Então, na verdade, esse livro é meio que pós-guerra. E eu já andei lendo por aí na internet que os outros livros dele também batem nessa temática aí da Segunda Guerra, que é bem interessante, né? Eu gosto bastante. Bom, foram esses 4 livrinhos, as minhas leituras de março. Eu achei que foi um mês super proveitoso, foram leituras bem diferentes, como vocês puderam ver. Gostei bastante de todas elas, claro, umas mais, outras menos, enfim. Mas como são, assim, gêneros bem diferentes, também não dá pra ficar comparando muito, né? Eu estou particularmente muito animada, assim, com Dom Casmurro, porque, é óbvio, né, com o curso de teatro, a gente montando essa obra, enfim, então é uma história que tá todos os dias na minha cabeça e cada dia meio que a gente, pra criar cenas, a gente tem que ter um olhar diferenciado, tem que ir mais a fundo nas personalidades dos personagens, então é uma obra, assim, que tem me encantado de novo e que eu tô super animada e tô sempre pensando, assim, a respeito, né? Então foi um mês especial, justamente por causa de Dom Casmurro, mas claro, por causa de todas essas leituras também que eu gostei muito. E eu espero, da mesma forma, que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham gostado das leituras. Compartilhem comigo a opinião de vocês, especialmente sobre Dom Casmurro. Quero saber se vocês já leram. O pessoal mais velho com certeza deve ter lido em algum momento aí da vida escolar, né? O que vocês acham, se vocês gostaram de Dom Casmurro logo de cara, ou se no começo vocês, Machado de Assis, não gostam, só depois vocês leram de novo e gostaram, se apaixonaram pela obra. Enfim, eu quero saber de vocês. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueçam de seguir o blog, seguir o canal. E é isso. Um beijão e até mais.